quais são as etapas para começar uma área de planejamento de produção, como começar, por onde começar. Eu vou trazer aqui uma linha de pensamento para você poder resolver este problema e vale o mesmo pensamento para reestruturar, para reorganizar uma área de planejamento de produção. Talvez isso sirva como uma lista aí de verificação para ver se você está fazendo tudo isso ou não está. E mais um ponto, tá? Tudo que eu vou falar aqui vale para planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de demanda. Ah, por quê? Porque tem muita empresa, aliás, a maioria das empresas, a mesma pessoa ou mesmo grupo de pessoas faz todas estas etapas, tá? Faz a demanda, faz o planejamento de produção, faz o planejamento de materiais. Então, e a linha de pensamento é exatamente a mesma, tem alguns detalhes técnicos que funcionam num caso, que não se encaixam no outro caso, enfim. Mas a linha de pensamento é exatamente a mesma, tá? Então, primeiro ponto, tá? A gente vai dividir aqui em três pilares, tá? Sobre a organização, sobre como começar uma área de planejamento. A gente vai falar sobre estes três pilares aqui no vídeo e estes três pilares cobrem praticamente tudo que está relacionado ao planejamento de produção, materiais e demanda. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, tá? Eu estou olhando para cá porque eu tenho uma cola que é exatamente o artigo que está escrito sobre este tema. Então, primeira coisa que você precisa fazer, processos com impacto direto, tá? Você precisa entender, tá? Tudo o que acontece na empresa. Os produtos são apontados? Primeira pergunta, tá? Tem algum controle do apontamento? Não tem? Quais são as etapas, tá, do processo produtivo? Como isso está dividido? Tem apontamento em cada etapa do processo produtivo ou não tem? Como isso funciona, tá? Tem depósitos separados no seu sistema, no seu ERP, tem um depósito para almoxarifado, tem outro depósito para produção. Como isso está dividido? É muito importante você mapear isso, tá? Você desenhar este fluxo. O seu apontamento de produção é manual? Como isso é controlado? Quem controla? Onde controla? É muito importante que você tenha isso muito bem desenhado, que você entenda todo o fluxo, tá? Desde a chegada do material na fábrica, tá? Entrou ali na produção, tudo o que acontece, tá? E vale o mesmo pensamento quando a gente fala sobre planejamento de materiais. Qual o fluxo de recebimento? Onde esse material entra? Que local do sistema tá esse material? Você tem sistema? Não tem? É um ERP? Não é? É uma planilha? Quem controla? É importante que você entenda todos os processos que têm impacto direto no planejamento de produção e no planejamento de materiais, ok? E além de entender, o próximo passo aí é desenhar os controles. Quem vai apontar a produção? Quando a produção vai ser apontada? Você vai ter um apontamento por turno, por hora, por dia, por lote. Como isso vai ser controlado? É importante que você construa estes alinhamentos, construa estes processos, porque você, responsável pelo planejamento de produção e planejamento de materiais, você é o principal cliente de tudo isso, tá? Então, primeira parte aqui, processos com impacto direto. Segunda parte aqui, processos com impacto indireto. Nessa parte, tá, você precisa entender todos os processos que rodam paralelamente ao planejamento de produção. Eu vou trazer aqui dois exemplos, tá? Primeiro deles, controle de estoque. Como que está o controle? Você pode confiar nas informações? Tem inventário cíclico? Não tem? Onde isso está controlado? Tem depósito separado? Não tem? Como é feito esse controle? Esse é o primeiro exemplo de um processo com impacto indireto. Se tiver alguma falha aqui, você não vai conseguir fazer o planejamento de produção da forma correta, tá? Então, impacto indireto. Segundo exemplo aqui, processo com impacto indireto. Posso confiar nas listas técnicas? A pergunta que você precisa fazer. Você pode confiar, elas estão corretas? Tem atualização? Tem um fluxo de atualização dessas listas técnicas? Isso funciona? Não funciona? Quem atualiza? Quando atualiza? Como atualiza? É importante que você tenha isso claro, tá? Isso é outro processo com impacto indireto
no planejamento de produção. E eu vou trazer aqui um exemplo, tá, de como organizar as listas técnicas. E tem vários outros exemplos para você poder organizar os processos com impacto indireto. Um exemplo, tá? Dependendo da complexidade da sua operação, você pode simplesmente imprimir a lista técnica junto com a ordem de produção, entrega para o operador de máquina, o operador pode corrigir a lista técnica, tá? Tenho certeza que em, sei lá, 3 ou 4 semanas, praticamente todas as listas técnicas estarão corretas. Só aqueles produtos que não entram em máquina nunca, estes aí com certeza não vão estar atualizados, tá? Mas os principais produtos, eles vão estar com a lista técnica correta, tá? Então, forma simples de resolver, desenhe formas simples para resolver estes problemas. E lembre-se, tá? Você é o cliente destas informações e você não pode simplesmente cobrar estas informações. Você precisa encontrar aí formas de resolver estes problemas, tá? Construa processos para resolver estes problemas. Então a gente falou aqui de processos com impacto direto e processos com impacto indireto. A gente vai entrar aqui no terceiro pilar, tá, de uma área de planejamento de produção, materiais e demanda, que são os dados. O que são estes dados, tá? Você precisa construir bases de dados organizadas para você poder tomar decisões corretas. O que é uma base de dados organizada? É um arquivo com linha e coluna onde você encontra todas as informações que você precisa para poder organizar o planejamento de produção, planejamento de materiais e o planejamento de demanda. Eu vou separar aqui em 5 possíveis aberturas das bases de dados para você poder entender como isso funciona. Primeira delas, tá? Base de portfólio. O que você tem numa base de portfólio? Aqui você precisa ter uma visão de todos os seus produtos. Código, descrição, família do produto, classificação, política de estoque, data de lançamento do produto, a validade do produto, shelf life dele, venda média por mês ali, o estoque, enfim, isso vai trazer uma visão do todo para você entender o comportamento dos produtos, tá? É muito mais simples você avaliar isso numa base de dados do que avaliar isso numa consulta no seu ERP, tá? Então, base de portfólio, a primeira delas. Segunda, base de demanda. Na base de demanda você precisa colocar todas as informações de vendas. Talvez, dependendo do perfil da empresa, talvez com abertura de clientes, não sei, detalhe por região, se a região influencia de alguma forma na venda, perfil de venda dos clientes, se é atacado ou se é varejo, se é cliente exclusivo ou não. Enfim, essa base ela vai trazer um entendimento do comportamento das vendas, tá? É importante que você entenda isso com clareza, o que acontece com a venda de cada um dos itens, por que a venda está mudando, por que não está, por que vende mais em determinado período do ano, por que vende menos. Você precisa construir esse entendimento. E a única forma de visualizar isso é construindo uma base de dados organizada. Terceira base, base de capacidades. Aqui você precisa entender o que acontece com todos os seus itens produzidos. Qual a produção por hora? Quais são as opções de máquina? Quais são as opções de ferramenta? Qual a eficiência, tá? Qual a necessidade de mão de obra? Você precisa responder todas essas perguntas com uma base de dados com linha e coluna, uma base organizada, tá? Essa base, ela é fundamental para você poder dimensionar sua capacidade de produção futura e para acompanhar o que está acontecendo no dia a dia da produção. É fundamental que você tenha uma base de capacidades. Quarta base aqui, base de materiais. Eu falei, né, que isso serve para planejamento de materiais também. A base de materiais ela tem o mesmo formato da base de portfólio que eu falei anteriormente, então tem código, tem descrição, tem a família do material e aqui, como é base de materiais, a gente trata de todos os insumos utilizados na produção e nesta base você precisa encontrar um caminho para conectar com a lista técnica dos produtos, tá? É muito importante que você tenha esta conexão. Essa base ela vai trazer um entendimento
do consumo, do histórico de consumo, se ele é constante ou não é, que tipo de decisão você pode tomar, se você pode consolidar a compra, não pode. E além do histórico, vai trazer a projeção de consumo dos materiais, tá? Porque você de alguma forma conecta isso com a sua base de capacidades, que tem a sua projeção de produção, para entender quanto que você vai consumir dos materiais. Quinta base aqui, base de revenda ou distribuição. Mesmo formato da base de portfólio também, código, descrição e família. Qual a diferença aqui, tá? Você tem produção como abastecimento, base de capacidades. Você tem materiais que precisam ser abastecidos também, base de materiais. Material é um item ali com demanda dependente, então ele precisa da informação da produção para poder gerar uma demanda. E você tem uma outra base que é de revenda e distribuição com todos os itens que têm demanda independente, tá? Que é um processo só de venda, tá? É independente a demanda. Você só precisa abastecer essas informações com revenda ou distribuição. E aqui vale a mesma coisa, tá? São itens comprados, são itens comprados ou é só uma distribuição? Como isso funciona? Você tem vários centros de distribuição espalhados? Não tem? Enfim, você vai conseguir responder tudo isso com uma base de revenda ou distribuição. E o segredo, tá? Eu encerrei aqui as bases, os cinco tipos, falei de todos os pilares aqui, processo com impacto direto, processo com impacto indireto e base de dados. Estes são os pilares para você desenhar uma área de planejamento de produção. E o segredo, tá, destas bases é organização e disciplina de atualização, tá? Eu de verdade, eu tenho 18 anos de experiência ou 19 na área. Eu me impressiono até hoje com os resultados que uma base de dados organizada, conectada a um processo de simulação ali simples, os resultados que isso pode trazer, tá? Milhões de reais em redução de custo, milhões de reais em redução de estoque, aumentos expressivos no nível de serviço, enfim, eu tenho certeza absoluta que este é o caminho para você poder implementar ou para você poder reorganizar uma área de planejamento de produção, tá? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, o vídeo já está bem longo. Assiste o vídeo algumas vezes e eu tenho certeza, tá? Absoluta que este é o caminho para você poder entregar resultado. Assiste algumas vezes, faz anotações. Se você está assistindo esse vídeo dentro do artigo do LinkedIn, porque esse vídeo está dentro de um artigo do LinkedIn também, leia o artigo, releia, assista o vídeo de novo e entenda como fazer isso. Eu tenho certeza que isso traz muito resultado, ok? Obrigado por ter acompanhado até o final. Conhecimento aqui para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.